Gostaria de plantar uma semente da palavra de Deus no seu coração nesse dia. E para isso eu quero usar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, onde ele fala sobre as armaduras de Deus. E aqui diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Aqui está uma mensagem da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, uma de suas cartas, para nós nesses dias. E vem de encontro exatamente a esse momento que nós estamos vivendo. Momento de batalhas, momento de guerra, momento em que nós, como a Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos. E nesse momento desse advento que está acontecendo por todo o mundo, toda a face da terra, Paulo nos traz aqui uma orientação muito importante e nesse momento ele vai estar nos ajudando muito. Por quê? Porque fala da armadura de Deus. A armadura de Deus. Paulo afirma que devemos usar a armadura de Deus. A armadura esta que não foi criada, não foi forjada, não foi construída pelas nossas habilidades e nem conhecimentos, né? Nem força, nem poder, nem disciplina, ou até mesmo o livre-arbítrio, né? Mas ela foi fornecida aos santos por Deus. Então, ela é a armadura de Deus para nós. E eu quero usar aqui nesta mensagem uma ilustração, um paralelo, eu quero fazer um paralelo como exemplo, a passagem que está em 1 Samuel capítulo 37, sobre o caso de Davi e o rei Saul. Não é? Quando Saul oferece a Davi sua armadura, naquele momento em que o gigante Golias estava ali para afrontar Israel e todos os seus exércitos. Não é? Naquele tempo, a situação não estava fácil, porque Israel estava sofrendo de um ataque violento dos filisteus, e aquele ataque era para destruir aquela nação. E aquele gigante Golias, que era o melhor dos seus soldados, né, daqueles exércitos filisteus, estava ali atacando Israel de maneira terrível. E naquele momento, então, Davi era um jovem, ainda era um jovem pastor, não é? Muito tenro, era alguém muito simples, não é? E capaz apenas de cuidar de ovelhas, mas ele se sentiu desafiado naquela situação. Naquele momento, Davi, então, cheio de fé, de coragem e acreditando naquilo que ele sabia, que
certamente iria ajudá-lo. Para você que naquele momento ali, não é, Saul, ele tenta ajudar Davi, porque Davi se coloca como alguém disposto a lutar contra aquele gigante. E Saul então oferece a Davi a sua armadura, né? E que era uma armadura de uma outra pessoa, que era exatamente do rei Saul, né? E Davi então veste aquela armadura. E ao vestir aquela armadura, Davi se sente completamente incomodado, não é? E até mesmo os movimentos que Davi tentava fazer, normalmente como ele fazia por ser um jovem e ainda um jovem atlético, né? Cheio de movimentos, e conseguia realmente fazer, mas naquele momento com aquela armadura ele não conseguia. Então, ele veste, né, aquela armadura e ele não consegue andar, nem caminhar, nem fazer nada. Davi mostra ali que naquele momento, realmente, vestir a armadura de outra pessoa não dá certo. E aqui está um princípio, queridos que estão me ouvindo. Aqui está um princípio da palavra de Deus. Deus nos criou únicos. E Deus tem a sua armadura para nós, para usarmos, né, da maneira correta. Mas Ele usa também algo precioso que cada um de nós temos. Nós temos os nossos próprios movimentos, nós temos nossos próprios pensamentos, nós temos a nossa própria capacidade, não é? E talentos individuais que Deus deu a cada um de nós. E Deus quer usar exatamente isso que Ele nos deu, cada um de nós, e não o talento dos outros. E todas as vezes que nós tentamos nos colocar no lugar do outro, em termos de usar a armadura do outro, não é? Usar uma roupagem de outro, não vai dar certo. Nós não conseguimos caminhar, não conseguimos avançar, e é por isso que muitas das vezes nós nos frustramos, porque às vezes queremos usar a roupagem de outro, não é? Queremos pregar como o outro prega, queremos falar como o outro fala, queremos agir como o outro age, queremos vestir como o outro veste, às vezes queremos até aparentar, né, uma intelectualidade que o outro tem. E quando nós começamos a usar a armadura de outro, né, ou as armaduras de outros, nós não conseguimos fazer nada. Foi o que aconteceu com Davi. Davi ali não conseguia se mover porque estava usando a armadura de Saul. Então ele não conseguia desenvolver a sua própria habilidade. Porque cada um de nós temos a nossa própria habilidade. Você tem a sua habilidade pessoal. Eu tenho a minha habilidade pessoal, então eu tenho que usar aquilo que o Senhor me deu e você usar aquilo que o Senhor te deu e não o que os outros têm e que você muitas das vezes tenta usar. Então não use nunca a armadura dos outros, use a sua armadura pessoal, aquilo que Deus te deu. Né? Davi se cingiu da espada de Saul, a armadura, procurou andar, mas ele nunca tinha usado essas coisas. E diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, né? Davi disse assim: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E aí Davi tirou tudo aquilo sobre si, né? Então ele não estava acostumado. Quando a gente tenta andar com a armadura de outros, é isso que acontece. Quando a gente tenta andar com as habilidades, os dons, os talentos de outros, a gente não consegue. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que você use, não é, aquilo que Deus te deu, o seu talento, a sua capacidade, o seu dom, use isso para que a armadura de Deus que está em você, não é, que você vai desenvolver na batalha, ela possa estar tão bem usada que você vai conseguir vencer a batalha com seus dons, talentos e capacidade através da armadura que Deus te deu. É assim que Deus quer que seja feito. E
aqui mostra também nessa história de Davi e Saul, né, que Davi, depois que tirou aquela armadura, ele decidiu ir à batalha contra Golias. E ele foi contra Golias, né? E o que ele fez? Ele simplesmente pegou a sua funda com 5 pedras lisas, não é, que havia no seu alforje, e também o seu cajado. E ele foi contra Golias, né? Exatamente com essas pedras, 5 pedrinhas, não é, a sua funda que ele usava para derrubar, né, um animal ou uma pessoa, o que fosse, era a arma que ele tinha e ele era expert naquilo ali, ele usava bem aquilo ali, e o seu cajado. Então ele era pastor de ovelhas, ali vai ele numa batalha usando exatamente os talentos, a capacidade que Deus lhe havia dado, era uma coisa muito pessoal. Mas é interessante uma coisa, mesmo com toda a nossa capacidade pessoal, mesmo com aquilo que nós temos sobre nós, que é os nossos dons e talentos pessoais que o Senhor nos dá, existe algo impressionante que Davi, ele demonstra, que ele mostra aqui, e ele faz questão, não é, de mostrar a todo o exército de Israel e também dos filisteus que estavam contra ele naquele momento. Davi, ele disse o seguinte, então Davi, após tirar a armadura, ele decide ir à batalha com Golias, apenas com esse seu cajado, sua funda, 5 pedrinhas lisas, para ir de encontro àquele gigante, né? Aquele inimigo, o opositor terrível que estava vindo contra ele, contra os exércitos de Israel. E naquele momento, Davi, ele responde, ele diz assim, olha, tu vens a mim com espada, com uma lança e com escudo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Nesse capítulo 17 de 1 Samuel, Davi mostra que, mesmo com os dons, mesmo com a capacidade individual de cada um de nós, o talento que Deus nos deu, isso não garante a vitória na batalha. Na verdade, o que garante a vitória na batalha é a armadura de Deus. É exatamente isso aqui que Davi começa a fazer. Davi começa a mostrar que ele não está indo naquela batalha confiado no seu talento, no seu dom, na sua capacidade, naquilo que ele era exímio em fazer, mas ele confiava na armadura de Deus, no próprio Senhor. E ele diz para então aquele gigante Golias, olha, você vem a mim, não é? Com tudo isso que você tem, a sua capacidade de treinamento num exército tremendo, e você tem uma boa lança, você tem um escudo, você tem espada, uma armadura tremenda, e você vem contra mim desta forma, mas eu vou contra você, não dependendo do meu alforge, com as minhas pedrinhas e da minha funda e do cajado que está aqui em minha mão, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui está um princípio da palavra de Deus. A nossa luta, como diz o apóstolo Paulo aqui escrevendo essa carta aos Efésios no capítulo 6, ele diz que não é contra a carne e contra o sangue. Davi conseguiu enxergar naquele momento que o problema dele e de Israel não era contra um homem, não era contra um homem muito grande, não era contra uma pessoa, mas sim contra o que estava por trás daquela pessoa e dos exércitos dos filisteus. Havia ali, naquele momento, Davi mostra que havia ali, naquele momento, uma força maligna, um poder maligno que estava ali vindo contra Israel e seus exércitos. E aquele poder maligno, Davi consegue enxergar claramente e ele consegue discernir naquele momento da batalha de que aquele poder maligno que estava vindo contra Israel, ele dissipa esse poder, não através dele simplesmente, não através dos seus olhos naturais, mas através dos seus olhos espirituais, porque ele naquele momento ele invoca o Deus de Israel, o Deus que estava
presente naquele momento da batalha e a quem ele servia, e ele sabia que só com a armadura desse Deus era algo espiritual, era algo muito forte, era algo muito sério. E ele precisava então que houvesse essa intervenção de Deus, esse poder de Deus lutando contra aqueles gigantes. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias que muitas das vezes nós achamos que a nossa luta está baseada em pessoas, não é? Nós vemos governantes das nações da terra fazendo tanta coisa contra a população mundial, contra a humanidade. Nós vemos ações terríveis nos governos, às vezes até dentro de uma instituição, não é? Até mesmo a gente percebe dentro da própria igreja, não é? Situações que estão acontecendo que muitas das vezes nos leva a pensar que fulano, cicrano, ou aquele líder, ou aquela líder, ou aquele governante, ou aquela pessoa que está imbuída de autoridade, está realmente tentando destruir ou tentando criar alguma situação contra nós. Mas a verdade, querido, é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades desse mundo tenebroso. Nós estamos cercados por uma ação maligna continuamente. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse também que o príncipe deste mundo ele está aí agindo, e o príncipe desse mundo se chama Satanás. A palavra Satanás significa acusador. Ele vive acusando os filhos de Deus, ele vive acusando, ele vive usando essa artimanha, essa estratégia, como Paulo diz aqui, porque são estratégias que o inimigo, o maligno, usa para querer dissipar ou destruir o povo de Deus, ou muitas das vezes tentar parar o povo de Deus. E eu queria que nesse momento você entendesse isso, que você prestasse atenção. A sua luta não é contra pessoas, não é contra as pessoas da sua casa, nem contra os seus vizinhos, nem contra o pastor, os líderes da igreja, ou contra mesmo o presidente, ou os presidentes das nações, ou os governantes, ou quem seja. Mas a nossa luta, ela é muito maior, muito mais intensa e numa esfera muito mais abrangente do que nós imaginamos. Não é simplesmente aquele gigante que está na nossa frente, em carne e osso, é contra o que está por trás, não é? Que são os espíritos malignos, esse poder de Satanás que faz com que as nações elas vivam em briga, elas possam degladiar-se, não é? Destruindo a si mesmo. Esse é o intento do diabo. Aliás, Jesus disse isso, que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E como ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso numa esfera espiritual, ele agindo. Não, ele vai trazer dentro do coração de muitas pessoas, dentro da mente de muitas pessoas, com seus dardos inflamados. Ele vai convencer o coração dessas pessoas que muitas das vezes está vivendo no pecado, está voltado para as coisas pecaminosas, para a natureza humana. Então ele vai usar essa força, não da carne, da natureza humana, para potencializar isso contra os filhos de Deus e contra o próprio Deus. E ele tem feito isso desde a fundação do mundo. Satanás tem trabalhado para destruir, roubar, matar e destruir as coisas de Deus e as coisas que Deus criou. Ele tem feito isso. Então nós temos que prestar atenção neste momento que estamos vivendo. A nossa luta não é contra as pessoas, nós não lutamos contra as pessoas. Não é? As pessoas às vezes aí, elas se mostram tão fortes nas redes sociais e às vezes tentando trazer argumentos muito fortes para destruir aquilo que muitas das vezes é construído, pelo inimigo através de vidas, A gente vê aí um órgão como a OMS, as pessoas batendo de frente, situações aí de partidos políticos, pessoas que fazem certos escritos que eles colocam lá nas redes sociais que vêm bater contra os princípios da palavra de Deus. E nossa luta não é contra o sangue e a carne, nós não lutamos contra essas pessoas.
Aliás, a nossa força e o poder que temos da armadura de Deus na nossa vida, ela é espiritual. E é isso que eu queria dizer para você nesse dia, né? Em primeiro lugar, dentro esse momento que nós estamos vivendo, que estão acontecendo tantas coisas, eu quero fazer esse contraste entre lá Davi e também Golias, né? Ali diante de uma batalha terrível que eles estavam travando, mas mostrando o discernimento daquele jovem pastor de ovelhas. Um jovem que confiou na armadura de Deus e não nas suas próprias habilidades. E por isso ele foi vitorioso. Não é? E aqui diz também que Golias confiava na sua armadura, na estratégia militar, naquilo que ele tinha, na sua força física, porque ele era o melhor dos filisteus. Ele era o gigante, ele era a força, ele representava ali o poder de uma nação contra Israel. Mas Davi era aquele jovem que dependia de Deus, e aquela batalha ele entendia que não era dele, era do Senhor, e ele estava totalmente dependente do Senhor naquele momento e se apoiava simplesmente na armadura de Deus. E é isso que nós precisamos fazer nesses dias, nos apoiarmos na armadura de Deus. Você não pode se apoiar na sua armadura pessoal, nem na sua capacidade, nem naquilo que você desenvolve, que você acha que é muito bom, né? Isso não nos dá garantias de vitória. Mesmo a sua capacidade intelectual, a sua fama, o seu reconhecimento pelas pessoas aí nos dias de hoje, né? A sua reputação, tudo isso não te dá garantias de vitória. Quem exatamente vai nos dar garantia de vitórias é Deus, através da sua armadura para as nossas vidas, né? Isso nos dá a entender que enquanto o homem, né, como Davi, ele se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, admitindo que é pela graça que nós somos sustentados e somos salvos, né? Ele vai estar usando nesse momento a armadura de Deus. Então use essa armadura de Deus, não é? Deixe Deus capacitar você nesta hora, nesse momento de batalha, né? Confie nele, porque ele é aquele que vai te dar a vitória, né? Como diz a Escritura, não é? Aquele que confia no braço mortal e na sua capacidade, nas suas forças, infelizmente, né? A força humana, o inimigo, ele vai acabar até rindo de nós e vai acabar prevalecendo contra nós, se nós confiarmos nesta vida, nas batalhas, nessas guerras que temos travado dia após dia, não é? Confiarmos em nós. Vamos passar vergonha, vamos ser envergonhados diante do inimigo e muitas das vezes o inimigo vai prevalecer contra nós. Mas a tese do apóstolo Paulo aqui em Efésios 6 é que o homem, ele precisa da armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então, eu quero encorajar você a que você possa reconhecer esse princípio, não é? E se humilhar debaixo da autoridade, do poder do Altíssimo. Buscar viver esse conhecimento, essa vontade revelada do Senhor, não é? Trazendo essa capacidade dessa armadura maravilhosa que Deus dá a você e a mim para desfazer todas as obras do diabo. E esse é um aspecto fundamental que nós precisamos entender nessa batalha. Precisamos usar a armadura de Deus. A armadura de Deus é aquela que nos fortalece, é aquela que nos garante a vitória numa batalha, numa guerra e em todos os momentos onde nós estivermos vivendo essas situações. Então não esqueça, use a armadura de Deus, a armadura que Deus te dá, mesmo usando os seus dons, a sua capacidade, seu talento pessoal, mas é a armadura de Deus que vai garantir a sua vitória. Que Deus te abençoe e que você use a armadura de Deus nesses dias para a glória dele e que você possa se tornar cada vez mais um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, usando essa armadura de Deus que garante você
a vitória. Deus te abençoe e um grande abraço.